criança, o adolescente que está no Domingo Kids, que está acompanhando o mover de Cristo, ele é mais receptivo. Acompanhe agora o documentário Frutos dos Radicais Kids. Vividas por pessoas que ainda na infância foram impactadas pelo Ministério Infantil Radicais Kids da Igreja Videira de Rio Verde. Narrado por quem foi alcançado por Deus por meio desse trabalho, mais do que um registro histórico, este documentário é um tributo à obediência, à dedicação dos líderes e voluntários e à fidelidade de Deus que continua transformando gerações a partir de pequenos corações. Frutos dos Radicais Kids é a prova viva de que nenhuma criança é pequena demais para viver os grandes planos de Deus. Hoje vamos ver a história da Silmara. Olá, meu nome é Silmara. Eu sou líder de criança e mãe da Maria Eduarda e da Samara. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre meu testemunho como líder e como mãe. Há 9 anos atrás, nós conhecemos a Igreja Videira através de uma amiga e participamos toda semana, tanto de célula quanto dos cultos. Muita coisa aconteceu durante esses 9 anos. Quando eu entrei na Igreja Videira, eu percebi que eu deveria ajudar de alguma forma os cultos de crianças. E aí eu fui chamada para ser uma líder de criança, ter uma célula na minha casa. E isso ainda era na época do Urias. Mas muita coisa aconteceu. Durante uma época, eu achei que eu era incapaz, que eu era uma improvável. E realmente eu sou uma improvável. Mas Deus, a partir do momento que eu dei o meu coração a Ele, me apresentei a Ele e quis ser alguém para ajudar o reino dEle, Ele começou a me capacitar. Mas tem vários momentos da vida da gente, várias fases. E eu passei por algumas fases difíceis. Principalmente em ser líder e ministrar a palavra para as crianças. Porque assim, há 13 anos eu sou professora. Então eu já trabalhava com criança na escola. E eu pensava assim, o que eu vou dar mais a essas crianças? De que forma eu vou trabalhar com essas crianças? Porque eu já trabalho numa escola e aí eu pensava, mais criança na minha casa, e aí eu não queria ser líder. E Deus, Ele teve que mover no meu coração esse amor. Não foi fácil, porque eu não queria deixar Deus trabalhar. Mas um dia Deus foi movendo, e até que eu percebi que eu sou importante para essa obra, que eu faço parte dessa obra e que eu tenho que ajudar sim. O reino precisa de mulheres que queiram estar presente, ajudando as crianças, levando as crianças ao amor de Deus. Talvez você esteja ouvindo meu testemunho e esteja pensando, eu também sou assim. Muitas das vezes, a gente quer ajudar, mas pensa, eu sou incapaz, eu não posso. Você pode, mulher. Você pode ser uma líder em treinamento e depois uma líder lá na sua casa, levando a palavra, o amor de Cristo para as crianças. Às vezes você vem para a igreja e fala assim, no que eu posso ajudar? As crianças, elas amam estar no Domingo Kids, elas amam estar na presença de Deus durante a semana nas células. Isso é muito importante, nós levarmos o amor de Deus para cada criança. Teve uma certa época, durante esse processo na igreja, durante esses 9 anos, que eu estava cheia de problemas, cheia de dificuldades, e eu achei que eu deveria sair da igreja. Já tinha uma certa época na igreja, mas eu pensei assim, vou procurar outro lugar, esse lugar não tá bom para mim. E comecei a visitar outras igrejas com as minhas filhas. E fui até com uma outra irmã. Começamos a visitar outras igrejas nos domingos, mas cada domingo que eu ia em uma igreja, eu pensava, esse lugar aqui não é para mim. Fui 2 domingos seguidos, fui numa outra igreja, e aí as minhas filhas iam para a salinha. E aí quando elas voltavam, elas diziam assim, mãe, é tão diferente aqui, mãe. Mãe, eu não gostei. Eu quero estar na videira, é lá o nosso lugar. E assim foi em 2 domingos, eu estava fora da presença de Deus na Igreja Videira. E
E eu percebi que lá não era o nosso lugar. Mas eu percebi através das minhas filhas. Eu estava magoada, chateada, queria sair da igreja. E eu pensei, vou sair. Mas através das minhas filhas eu percebi que não, naqueles lugares não era o meu lugar. O meu lugar era aqui, na Igreja Videira, onde eu estou. E aí, mas eu só percebi isso por causa das minhas filhas, porque elas viam a diferença dentro do culto das salinhas. Eram diferentes, não era um culto voltado para Deus, não era um culto voltado especificamente para as crianças. E eu vou falar para você, foi a melhor decisão, voltei e continuo firme aqui com vocês. E hoje realmente eu sou uma líder que ama o que faz. Uma vez nós fomos em uma palestra, uma reunião, e aí uma pastora pregou. E nesse testemunho dessa pastora, ela disse uma coisa. Ela disse assim, que nós, mulheres, que pregamos para crianças, nós devemos pregar com amor, mas principalmente, você não sabe o dia que aquela criança nunca mais vai ouvir aquilo. Porque você está lá pregando, falando do amor de Cristo, vai que aquela criança na outra semana aconteceu alguma coisa e ela não pode voltar. E aquilo lá chamou a minha atenção, porque ela contou que uma criança ouviu o amor de Deus naquela semana e na outra semana ela faleceu. E aquilo lá me disse assim, Senhor, eu preciso falar do amor de Deus. Ela tem toda a razão. E aquilo lá cresceu dentro de mim. A gente não sabe como é o dia de amanhã. E nesses caminhar de 9 anos da Igreja Videira, eu tive um kids assim. Foi tão... Não que ele faleceu, graças a Deus. Mas ele foi embora. E passado algum tempo, mais ou menos 1 ano e pouco, ele voltou. Quando ele voltou, o primeiro lugar que ele foi buscar foi lá na minha casa. E eu tô lá em casa, ele bateu palma e aí eu fui lá. Ele se chama Júlio. Ele já passou pelo encontro de crianças e ele continua na minha célula. Quando ele voltou, o primeiro refúgio que ele encontrou foi lá na minha casa. Ele foi lá, tia Silmara, você ainda tá tendo célula? Porque eu quero voltar. Então, irmãs, eu te digo uma coisa, é muito importante nós estarmos liderando essas crianças. É muito importante nós estarmos falando do amor semanalmente para essas crianças, porque realmente criança dá fruto. Eu sou uma mãe de 2 adolescentes, né? Uma quase adulta. E eu vou dizer para você, é muito importante nós termos os nossos filhos na presença de Deus. Eu criei as minhas filhas na presença de Deus. E ser adolescente não é fácil. Quem tem adolescente em casa sabe. Nós temos a célula de juvenil, viu? Não esquece, leva seu adolescente para a célula de juvenil. E quem tem uma criança adolescente em casa sabe que é uma fase muito difícil. E eu passei essa fase com a Maria Eduarda e estou passando com a Samara. Mas assim, é tão mais fácil, mãe, você chamar a atenção do seu filho, falando com o seu filho ou com a sua filha, temente a Deus, falando com o seu filho ou a sua filha que eles estão recebendo a semente toda semana numa célula ou no Domingo Kids. Por quê? Porque é mais fácil, eles entendem. Você pode chamar a atenção na palavra, falar do amor de Deus para eles na palavra e eles vão ser mais receptivos. A criança, o adolescente que está no Domingo Kids, que está acompanhando o mover de Cristo, ele é mais receptivo. Então você consegue conversar e demonstrar para ele onde ele está errado e onde ele está certo, o que deve seguir e o que não deve seguir. Então eu te convido, você mãe, você mulher, seja uma ministra do Senhor. Venha para o Domingo Kids, venha ajudar nessa obra. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Às vezes não é fácil, realmente, eu passei por situações que não foi fácil, mas Deus me capacitou e hoje eu sou líder, trabalho no Encontro Kids, sempre estou aí, ajudo o que precisar para a obra de Cristo, eu sempre estarei pronta. Vem você também, vem fazer parte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos reformar essa salinha.
Seja investidor dessa obra, contribua. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção.